Bem-vindos à aula 5 do nosso curso. Bom, nós estamos num processo aqui do nosso curso em que nós acabamos de apresentar algumas ferramentas que vão ser muito importantes. Então, hoje nós vamos começar a usar essas ferramentas para tentar entender como que nós vamos tratar os problemas de mecânica quântica. Então, uma coisa importante do que nós fizemos até agora é esse resuminho aqui, que nos mostra que essa expressão aqui, que foi a primeira que nós obtivemos, que dá a probabilidade do Walker ter dado N passos, é dado por isso aqui. Aí nós mostramos que isso aí está associado à posição onde o Walker está, e no limite do contínuo, essa distribuição ela é dada por uma gaussiana, né? É uma exponencial de uma função elevada ao quadrado, centrada nesta posição e com esta largura. E essa expressão aqui, o que ela reproduz é... Bom, e essa expressão aqui, esse valor aqui, que é o valor mais provável, né, desta distribuição, que é o valor médio da grandeza, é o μ, e o sigma, que está aqui, como eu falei para vocês, tem este valor aqui para a posição, isso corresponde a meia largura, o sigma, raiz quadrada do sigma 2, né? A gente calcula o sigma 2, mas a gente usa o sigma. Então, o sigma, ele é metade da largura na meia altura. Então, a distribuição tem duas vezes esta largura. Então, isso que aparece aqui é a largura da distribuição, duas vezes. Então, você tem o valor mais provável e a largura. Então, aqui, olha, a gente dá alguns exemplos, porque no nosso problema essas coisas aqui estão amarradas, né? Isso está amarrado a isso e tal, e a física do problema vai descrever. Agora, do ponto de vista da teoria de probabilidades, da estatística, eu posso tratar esses dois parâmetros como parâmetros independentes. Então, quando a gente faz isso, esse exercício nos mostra o seguinte: olha, se eu fizer o μ igual a zero, para todos esses três casos aqui, e for alargando a distribuição, você vê, essa é a distribuição mais apertada, aí eu alargo a distribuição para 10, ela abre assim, e eu alargo para, desculpe, para 1, depois eu alargo para 5, e ela fica essa coisa bem alargada. Agora, além disso, eu posso mudar o ponto onde é o máximo da minha distribuição. Aqui eu fiz em 0, agora eu vou fazer em menos 2. Aí a distribuição vem para cá, e aqui numa largura meio, ela tem essa expressão. Então, todo esse comportamento aqui é controlado por esses dois parâmetros. Tá? Isso aí vai ser útil para a gente, e a gente vai ver que essa largura aqui tem consequências muito importantes na mecânica estatística, como teve na termodinâmica. Por causa disso, por causa de que essas larguras são pequenas comparadas com a posição mais provável, é que a termodinâmica e a mecânica estatística funcionam. E a meta de tudo que nós estamos fazendo, nós estamos evoluindo. Esse nosso curso ele é um curso que ele é construtivo. A gente vai criando bloquinhos de uma construção e nós estamos, por enquanto, no alicerce. E a nossa primeira, tem várias metas, mas a nossa primeira meta é entender a entropia que sai da teoria de Boltzmann, que é KBln de W. Isso tudo nós vamos aprender na sequência. Mas, para chegar nesse ponto, a gente precisa fazer um exercício que é muito importante, que é a descrição estatística de sistemas físicos. Então, isso é o seguinte: no nosso problema, nós temos muitos estados possíveis, porque nós temos muita partícula, né? Nós temos muitos estados possíveis. E a gente quer olhar os estados microscópicos. Então, a especificação dos estados microscópicos do sistema, que nós vamos estudar, esse é o ponto fundamental. Nós temos que entender como especificar os estados microscópicos. A hora que nós conseguirmos fazer isso, nós vamos passar 2 aulas fazendo isso. Mas a hora que a gente conseguir fazer isso, nós vamos estabelecer postulados estatísticos. E o primeiro postulado estatístico que nós vamos... Então, esse é o primeiro item, saber que estados a gente tem que tratar. O segundo é estabelecer um postulado estatístico para qual é o peso de cada um desses estados.
No primeiro exercício que nós vamos fazer, nós vamos dizer o seguinte, nós vamos fazer uma hipótese simplificadora. E a hipótese simplificadora é que a energia do sistema é constante. Vamos ver o detalhe disso. Mas quando a energia for constante, essa hipótese simplificadora é de que isso leva a gente a que as probabilidades dos estados que satisfazem a esta condição, esses estados que a gente descobriu, eles têm probabilidades iguais. Isso aí vai ter uma consequência importante de como isso atua na resposta do problema. E isso, quer dizer, primeiro, nós temos que especificar os estados. Aí a gente tem que estabelecer um postulado. Aqui, a gente pode estabelecer vários postulados. O primeiro que nós vamos fazer vai ser uma série de postulados, mas o primeiro que nós vamos fazer é esse da energia constante. Isso leva a uma coisa chamada ensemble microcanônico. Tá? Aí depois nós vamos fazer outras considerações, que não vai ser energia constante, aí nós vamos obter o ensemble canônico, aí depois o ensemble gran canônico, o ensemble das pressões. Então, é toda uma sequência de passos, mas este primeiro aqui, vocês vão ver que ele é fundamental, porque a partir dele a gente vai para os outros. Então, se a gente aprender esse bem, a gente tem um caminho. Além de, se fizermos isso direito, energia constante, se nós resolvemos esse problema, que é o ensemble microcanônico, você poderia dizer, ó, toda a mecânica estatística eu faço a partir do ensemble microcanônico e me comparo com a termodinâmica. Mas a gente sabe que os físicos são sempre mais... sempre querem mais, né? Então a gente vai ter outras maneiras de descrever o problema. Mas isso aí vai acontecer na sequência do nosso curso. Mas aí, uma vez que a gente conseguiu implementar esses dois itens aqui para alguma situação, por exemplo, essa, aí a gente estabelece uma relação com a termodinâmica, com as variáveis visíveis do mundo macroscópico. Tá? Então, vamos ao trabalho. Bom, então, ó, hoje, nas próximas 2 aulas, a gente vai se preocupar com esse primeiro item. A gente precisa criar um arsenal de, dado um sistema, apresentar qual é o número de estados que esse sistema tem. Então, a meta da nossa aula de hoje é aprender a contar estados. Muito bem, então vamos ao trabalho. Vocês lembram que quando a gente fez o passeio aleatório, eu falei para vocês que o passeio aleatório estava muito associado a eu ter spins em uma rede isolante. Então, eu tenho átomos numa rede, vamos fazer em uma dimensão para ficar mais fácil, e eu tenho em cada ponto da rede o átomo que está lá, ele tem um spin. E nós vamos simplificar isso aí, o problema é mais complicado que isso, mas nós vamos fazer sempre o caso mais simples, né? Nós vamos seguir aquilo que o Einstein falou. Você quer resolver um problema? Você faz o problema o mais simples possível para resolver. Só que não pode ser mais simples que isso, senão você perde as coisas. E o Einstein foi um grande exemplo de que ele olhava um problema e ele tirava o que não era importante e fazia um problema aproximado, mas muito bem aproximado, e ele obteve física muito sofisticada. Tá? Então, vamos fazer o problema simples, que ainda apresenta as condições que nós queremos estudar e que descreve a física de muitos problemas. Então, vejam, nós temos uma situação aqui de N1 spins apontando para cima e N2 spins apontando para baixo. Isso aí eu passei aleatório, o Walker deu N passos, N1 para a direita, N2 para a esquerda. É o mesmo problema, só que agora vamos tratar a física dos spins numa rede. E os spins não têm interação, tá? Que é uma aproximação que vocês vão ver que funciona para algumas coisas. Então, nós criamos um cristal isolante com N spins, meio, e cada spin meio desse aqui tem um momento magnético μ. Então, nós temos as relações no nosso problema são que o número total de spins é o número de spins para cima mais o número de spins para baixo. E se nós fazemos a diferença, o número de spins para cima menos o número de spins para baixo, isso dá a magnetização, o que sobrou de magnetização. Então, a magnetização é dada pela diferença de spin para cima menos spin para baixo. E aí, em vez de usar N1 menos N2, eu vou usar X, uma variável contínua, porque a gente sabe que a gente vai levar essas coisas para um limite de números muito grandes, né? Então, se eu fizer que N, que é isso, é X, N, μ, então eu posso dividir por N, μ aqui,
E eu fico que x, essa variável, ela é m dividido por μn. Tá? Então, essa é a magnetização total, e eu estou dividindo por n e dividindo por μ. Esse é um número puro. Então, veja, N1, que é o número de spins para cima, eu posso escrever como, na hora que eu uso essas duas equações, N1 fica meio de 1 mais xn, certo? E, obviamente, o N2 vai ficar 1 menos xm. E vocês já podem notar que esse x aqui, ele está variando entre 0 e 1. Né? Vai aparecer na próxima imagem. Então, x, esse x que a gente definiu, que é a magnetização dividida por μn, ele vai, desculpe, ele vai de menos 1 a 1. Né? Ele vai de menos 1 a 1. E, veja, se a magnetização for m, a pergunta é qual que é o número de configurações que eu tenho no meu problema? Bom, isso é a resposta que nós já demos para o problema do passeio aleatório. Eu tenho n spins, que eu posso trocar todas as posições. Então, eu tenho n fatorial maneiras de distribuir n spins, só que n1 spins, eles são iguais. Então, se eu troco um spin para cima com um spin para baixo, é o mesmo estado. Então, eu tenho que tirar isso. Então, resumindo, né, esse problema aqui, que agora nós estamos tratando como a magnetização, o número de estados que eu tenho, quando eu tenho N1 spins para cima, e, consequentemente, N2 spins para baixo, o número de estados é o N fatorial, é o número total, dividido pelo número de estados que são indistinguíveis e pelo outro número de estados que são indistinguíveis. Só que agora eu substituo o N1 da imagem anterior, né, aqui e aqui, e eu fico, desculpem, e eu fico com, desculpem, eu fico com, apertar a tecla correta, né? Eu fico com esse resultado. Isso aqui é N1, isso aqui é N2. Então, eu tenho, quer dizer, se eu quiser tratar esse problema, eu escrevo ele em termos do número total de spins e da variável x, e isso aqui é a função que descreve este número de estados. Eu sei contar o número de estados, este ômega é o número de estados, e eu fiz em termos da variável número total de spins e x, que faz uma descrição do momento magnético com um número puro. E depois eu volto no momento magnético a hora que eu precisar. Mas a hora que nós vamos resolver o problema dos spins, o número de estados a gente já sabe. A gente vai partir daqui para fazer a física do problema. Tá? Hoje nós só vamos ficar em como que eu conto estados desse problema. Então, por enquanto, a gente para esse problema e vamos para um próximo problema, que é o gás de rede. Eu falei que o gás de rede, para vocês, que o gás de rede é um irmão próximo do passeio aleatório, do spin. E, então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar um volume V de células, caixinhas. Em cada caixinha, eu ou coloco uma partícula ou não coloco uma partícula. Colocar uma partícula é considerar o análogo spin para cima. Não considerar, não pôr partícula, seria spin para baixo. Então, esse problema aqui, ele é exatamente análogo ao problema do spin que eu acabei de fazer. Então, a gente pode dar a resposta direto para ele. Só que aqui eu vou fazer uma distinção que nós vamos estudar partículas indistinguíveis, que é o que a gente acabou de fazer no caso dos spins, e vamos olhar o caso. Bom, suponhamos que eu tenho partículas distinguíveis, já que eu estou fazendo gás de rede. Bom, partículas indistinguíveis significa o seguinte, que eu tenho N, V caixas, né? O volume total é V. Então, eu tenho V, desculpe, o volume total ele é composto por V caixinha. Cada caixinha dessa tem um volume V, tá? Que eu posso ocupar ou não. Então, eu tenho... Desculpe, o volume V está dividido em caixinhas, né? Então, isso aqui é o N, é o análogo ao N, mas eu chamo de V aqui. E aonde tem partícula, né? Eu vou ter N dessas partículas. E eu posso distribuir essas N
de muitas formas, e quando eu troco essa com essa, essa com essa com essa, não muda nada. Então, eu tenho que tirar essas N partículas e eu tenho que também tirar essas caixas. Se eu troco essa caixa com essa caixa com essa, dá o mesmo resultado. Então, eu tenho que tirar da conta isso aqui. Então, o número de estados que eu tenho quando eu tenho um volume V ocupado com N partículas é dado por este número. Agora, se eu fizer partículas distinguíveis, significa que essa partícula é o O1, essa aqui é o O2, essa aqui é o O3, essa aqui é o O4. Então, se eu trocar essa com essa, é um estado diferente. Se eu trocar essa com essa, é um estado diferente. Então, partículas distinguíveis, eu tenho que tirar esse termo aqui. Então, partículas distinguíveis, o número de partículas é dado por isso. Então, esses são os dois resultados que nós temos para o gás de rede. O gás de rede ele vai ser muito pouco usado no nosso curso, mas é para exemplificar aqui. Vai ter um momento que eu vou mostrar como é que você escreve as equações do gás de rede, mas isso é depois da gente ter estudado o problema dos spins na sua exaustão. Aí eu vou mostrar isso. Mas esse problema aqui é um problema interessante. Alguns físicos gostam de ficar trabalhando com ele, tentar aprender alguma coisa. Tá bom? Bom, muito bem. O primeiro nosso exemplo lá dos spins é um exemplo quântico, né? Tirando esse exemplo aí que eu acabei de fazer, tudo que a gente vai fazer aqui é quântico. Então, no caso geral de estados quânticos, nós estamos, no caso do spin, nós estamos com um caso quântico camarada, né? As partículas estão presas em posições, então isso já facilita um pouco para a estatística. Mas vamos pensar assim, o caso geral de um exemplo quântico. Você tem um estado estacionário, lembra? A gente trabalha com estado estacionário. Estado estacionário, ele é descrito por uma função de onda, psi, das variáveis que são as coordenadas generalizadas ou graus de liberdade do nosso problema, né? Por exemplo, as posições dos átomos, ou as posições dos elétrons, se a gente estiver tratando de elétron. Então, uma vez que você tem essa função de onda aqui, que é complicada, tem muitas partículas, né? Em mecânica quântica, isso já é um problema complicado. Agora, a gente quer adicionar mais uma complicação, que é a mecânica estatística disso. Mas, vejam, se eu tenho essa função, eu posso sempre procurar uma base. Então, eu vou considerar uma base de autofunções para descrever esse estado. Se eu tenho uma base de autofunções, eu posso escrever esse estado como uma combinação linear dos autoestados desta base. Tá? E aí eu tenho que determinar quem são essas constantes para fazer essa descrição. Mas a gente sempre pode, em princípio, fazer isso. E é muito comum, vai ser muito comum nós fazermos isso com este conjunto aqui, sendo o conjunto que é solução do hamiltoniano do problema. Por exemplo, aquele problema de spins, eu posso escrever um hamiltoniano associado a eles e resolver essa equação. Então, isso aqui é a equação de Schrödinger para o hamiltoniano do problema, que pode descrever a dinâmica do problema, pode descrever a situação estacionária do problema. Então, vamos supor que eu sei o que é Hφn, eu achei as autoenergias e os autoestados. Tá? Então, Φn são autofunções e N são as autoenergias do problema do hamiltoniano associado ao sistema que eu estou estudando. E aí eu tenho lá um estado do sistema, eu posso escrever em termos desses estados aqui. Quem que está fazendo esse curso não fez Mecânica Quântica 1, já viu pelo menos uma pincelada disso em física moderna? Se não fez, tem que dar uma olhada para entender o que eu estou falando aqui. Mas então isso aqui é a maneira como a gente vai fazer a descrição. Então vamos olhar um caso específico e simples, talvez o mais simples de todos, uma partícula livre. Só que essa partícula livre ela está numa caixa finita. Então é em uma dimensão. Então a partícula pode andar entre 0 e L. Ele é livre para andar aqui, não tem potencial. Esta partícula não sofre nenhuma ação de nenhum potencial. Ela é livre para andar aqui. Por outro lado, a gente coloca um potencial infinito aqui, é uma barreira infinita. A partícula não pode vir aqui, não pode vir aqui, ela só pode andar aqui. Mais do que isso, se ela chegar na parede, ela não pode passar para cá. Bom, esse problema aqui, quem já viu mecânica quântica sabe qual é a solução.
quer dizer, quando você resolve a partícula livre, é o análogo clássico, o análogo do problema clássico P2 sobre 2m. É uma partícula andando com velocidade constante clássica. Aqui é uma partícula com momento hk. Só que então, a solução desse problema é uma onda plana, é um EIKX. Só que EIKX não dá zero aqui e não dá zero aqui. Então, você tem que usar uma superposição das funções exponenciais que dá zero aqui e dá zero aqui. Então, essa função é a função seno. Tá? Se eu pegar a função seno de zero é zero. Então, já satisfiz o nosso problema aqui. Mas, em L, isso também tem que ser zero. Então, essa função aqui, que é a função de onda, ela tem uma normalização, e os Ks, eles não vão ser quaisquer, porque eu tenho que satisfazer essa condição de que aqui eu tenho zero da função de onda. Então, isso significa o seguinte, que em L, a minha função de onda tem que ser zero. Então, seno de KL é zero. Como que seno de KL é zero? Se esse coeficiente aqui for um número inteiro de πs, 0π, 1π, 2π, porque esses são os pontos onde o seno é zero. Então, isso me leva a que KL é Nπ. Então, K é Nπ sobre L, onde o N vai de 1, 2, 3 a infinito. Tá? Então, a gente sabe a função de onda. A função de onda, então, ela tem um número quântico, N, ela tem uma constante, que a gente não precisa se preocupar, e ela só existe para esses possíveis estados, Nπ sobre L, onde você pode fazer N igual a 1, N igual a 1 é um estado, N igual a 2 é outro estado. E isso leva a uma energia que é o análogo quântico do P2 sobre 2m, né? Quando você tem uma partícula livre, a energia clássica é P2 sobre 2m. Como aqui o problema é quântico, a energia é hk elevado ao quadrado. Então, você pega esse k aqui, eleva ao quadrado, hk ao quadrado dividido por 2m, este é o espectro de energia. O espectro de energia ele é discreto. Eu só vou ter energias para N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. É um espectro discreto de energias. Tá? Então, como que isso aí... Então, esses dois são os resultados para uma partícula. Mas nós estamos longe do que a gente quer. O que nós queremos é muitas partículas. Então, vamos ver o problema de duas partículas. As partículas que eu estou considerando são livres. Então, uma partícula está ali na caixa, a outra também está na caixa, elas não interagem. Então, é como se cada uma estivesse sozinha ali. Então, a função de onda tem que ser um produto dessas duas funções de onda. Tá? Eu estou simplificando ao máximo o problema aqui. Né? Tem que ser o produto. Então, essa é a função de onda que a gente tem. Tá? E vamos olhar o caso de mais baixa energia. O caso de mais baixa energia seria eu fazer o estado 1, 1. Né? A primeira partícula está no estado 1, a segunda está no estado 1, e a função de onda é essa. Isso aqui tem como energia, que eu acabei de mostrar na imagem anterior, cada função dessa tem uma energia H sobre 2m, π quadrado sobre L quadrado com N. N é igual a 1. Então, a primeira partícula deu 1, a segunda deu 1, essa é a energia do primeiro estado. Certo? A segunda energia já vai ter estado degenerado, porque eu posso fazer essa função, olha, a próxima energia é a função a partícula 1 está no estado 1, a partícula 2 está no estado 2. Então, eu tenho esta função de onda. Agora, eu também posso ter a função de onda onde a partícula 1 está no estado 2 e a partícula 2 está no estado 1. Esses são dois estados diferentes, mas que correspondem à mesma energia. Tá? Um dos estados é 2, então dá 4, e o outro estado é 1. Então, a energia 1, 2 e a energia 2, 1, ela é a mesma, esses estados são degenerados. Então, você já imagina que a hora que eu fizer 3 partículas, vai ter um monte de estados degenerados. Tá certo? E isso aí vai ser uma profusão de estados que a gente tem que contar.
Bom, então, aquilo lá, a gente não vai elaborar muito agora, porque isso aí envolve outras coisas, questões de estatística das partículas, tudo isso a gente vai fazer em detalhe no futuro. Mas aquilo ali é para a gente ver que a evolução do problema, quando aumenta o número de partículas, vai complicando e a gente tem que saber contar as coisas. Agora, vamos estudar a partícula de spin meio num campo magnético. Porque antes eu fiz a partícula estava livre. Por alguma razão tinha N estados para cima, N para baixo, mas a partícula era estados. Eu não coloquei o campo magnético. Agora eu vou colocar um campo magnético. O campo magnético, quando atua, o campo magnético, ó, eu vou considerar um campo magnético na direção Z, e como eu tenho meus spins, eles só podem estar para cima ou para baixo, isso me leva a que o hamiltoniano do problema, lembra que eu falei que eu vou escrever as coisas em termos do hamiltoniano? O hamiltoniano do problema é menos μ, o momento magnético das partículas, escalar o campo. Vocês viram isso em eletromagnetismo. Então, no caso, que eu só tenho spin para cima ou para baixo, esse produto escalar me dá o μzh. E isso corresponde à seguinte situação. Quando eu estava com campo igual a zero, estar com o spin para cima, estar com o spin para baixo, dava a mesma energia. Agora que a gente colocou o campo, veja, quando aqui for spin para cima, spin positivo, isso aqui dá menos μ0h, menos μ0h. Se o spin for negativo, menos 1, isso aqui menos com menos dá mais, dá esse estado aqui. Então, isso significa o seguinte, quando eu ponho o campo magnético, o sistema tem uma escolha que ele pode fazer. Ele pode ficar aqui, na direção do campo, ou ele pode ficar oposto ao campo. Cada vez que um spin quiser ficar oposto ao campo, ele gasta uma energia que é 2 vezes μ0h. Tá? Então, isso aí vai ter consequências importantes no nosso problema. Tá? Então, isso aqui é a situação para um spin. Né? Então, vamos ver se a gente entende o que eu estou falando. Suponhamos agora que eu estou numa situação que eu tenho 3 partículas com spin meio. Então, 3 partículas com spin meio é aquele exercício que eu fiz do Walker, só que agora eu estou escrevendo aqui, olha, o N, ó, 3 partículas para cima, uma para baixo, 2 para cima, uma para baixo. Todos os estados possíveis do nosso problema, isso aqui são os microestados que o nosso problema tem. Isto aqui é a magnetização. Ó, se os 3 spins estão para cima, eu tenho magnetização máxima 3μ0. Se eles estão todos para baixo, eu tenho magnetização máxima menos 3μ0. E o custo energético eu fico com energia menos 3μ0 quando eu estou assim, que eu estou na direção do campo, e eu tenho um gasto de energia, quando eu estou para baixo aqui, a minha energia é 3μ0h, muito maior. Tá? E no caso intermediário aqui, quando eu tenho 2 spins para cima e um para baixo, a minha energia é menos μ0h. Quando eu tenho 2, é mais μ0h. Então, eu tenho todas as energias aqui possíveis. Isso aqui é o universo de todos os estados possíveis de um sistema com 3 partículas. Mas eu falei para vocês que o primeiro exercício que nós vamos fazer para entender mecânica estatística é considerar o sistema com uma energia constante. Então, vamos supor que eu escolho uma energia constante. Eu vou dizer, olha, esse problema aqui, que eu acabei de escrever, ele é descrito porque a hamiltoniana de interação da partícula com o campo é dado por isso aqui. Então, se eu estou na energia μ0h, eu estou nesta energia aqui, ó, μ0h. Eu tenho 2 spins para baixo e um spin para cima. Então, isso significa o seguinte, que se eu fixei a energia neste valor, no meu sistema, de 3 spins, eu só vou poder ter acesso a esses estados aqui, porque só esses estados têm essa energia. Agora, veja, eu tenho 3 estados degenerados. E aí você olha esse problema, e não sei se é óbvio, mas deveria ser, não existe razão nenhuma para esse estado ser melhor que esse ou ser melhor que esse. Esses 3 estados, eles têm probabilidades iguais de acontecer. O sistema fica oscilando entre esses 3 estados, que é só isso que ele pode fazer. Ele não tem, quando eu fixo essa energia, ele não tem acesso a essa energia, a essa energia. Então, de todo o espectro de energias possíveis,
ele só tem acesso a isso aqui, porque eu fixei a energia. Tá? Espero que eu tenha ficado claro isso aí que nós estamos fazendo. Bom, então, esses são os estados que têm a mesma probabilidade. Então, se você vai escalando isso aí, vai ficando mais difícil. Vamos pensar o caso de 5 spins. Quando eu tenho 5 spins, e eu vou pensar que esse meu caso de 5 spins, eu fixei a energia dele em menos μ0h. Para dar menos μ0h, significa que eu tenho um spin para cima a mais do que o número de spins para baixo. Então, eu tenho 3 spins para cima e 2 spins para baixo, que aí, na conta, dá uma energia menos μh. Tá? Então, a primeira pergunta é, se eu tenho 5 estados, qual é o universo que eu posso trabalhar? Quantos estados eu tenho? Né? Porque, veja, o nosso problema é que eu tenho 5 spins, N, e eu tenho a energia fixa. Mas, se eu não olhar a energia, qual que é o espectro, qual que é o número de microestados possíveis do problema? O número de microestados possíveis do problema é 2 cada. Cada spin pode ter 2 estados, então isso aí é 2 elevado à quinta. Eu tenho 32 microestados. Agora, com esta energia aqui, quer dizer, 3 spins para cima e 2 spins para baixo, isso vai ser a situação de um número total de spins, eu tenho que tirar o número de spins para cima e tenho que tirar o número de spins para baixo. Então, dos 32 estados, eu só tenho 10 estados que são aceitos para esta energia. Tá? Esses são os estados possíveis. Eu tenho 10 estados possíveis. Certo? Então, a gente pode dizer aqui que se os estados são equiprováveis, a probabilidade, nesse caso aqui, que a energia é essa, a probabilidade do spin estar para cima é 3 em 5. E a probabilidade de estar para baixo é 2 em 5. Tá? Muito bem. Vamos olhar o primeiro spin. O primeiro spin, eu quero saber qual que é o valor médio desse primeiro spin. Então, eu faço a seguinte conta. Existem 10 estados, então eu vou somar os 10 estados e eu vou fazer cada estado multiplicado pela probabilidade. Então, eu vou supor que os 10 estados têm probabilidades iguais de acontecer, só que, no caso, né, 6 estados dão spin para cima. E 4 estados dão spin para baixo, todos com a mesma probabilidade. Isso dá 1/5. Tá? Então, a probabilidade, o valor médio do spin, 1 é 1/5. Agora, o spin 1, ele não é diferente de spin nenhum. Então, qualquer spin vai ter esta probabilidade de... desculpe, vai ter esse valor médio. O valor médio de qualquer spin na minha rede, de 5 spins, vai ter isso aqui. Tá? Então, eu posso pensar também assim, ó, qualquer spin. O valor médio de qualquer spin ele está para cima, com a probabilidade que eu acabei de falar, que é 3/5, ou a probabilidade de estar para baixo, que é 2/5, que é 1/5. Então, de novo, o mesmo resultado aqui. Tá? Então, isso é a situação para 5 spins. Ainda não chegamos no que nós queremos. O que nós queremos é tratar o problema. O que nós queremos é tratar o problema dos spins com N partículas. Então, N partículas eu vou considerar. Eu tenho N1 partículas com spin para cima, N2 partículas com spin para baixo. Então, o N do meu problema é N1 mais N2. E eu vou considerar uma situação em que a energia é... Bom, se eu tenho N1 spins para cima, eu estou com uma energia, agora, um problema no campo magnético, em que eu tenho N1 estados para cima, correspondendo a essa energia, menos μ0h N1, e N2 spins para baixo com energia μ0h. Mas eu já escrevo o N2 como N menos N1. Né? Isso aqui é N2. Então, esta é a energia que eu tenho que tratar, e este é o número de spins que eu tenho. Então, uma coisa que eu posso fazer é inverter essa expressão, né? Escrever o H, escrever energia dividida por μ0h. Então, eu dividi tudo isso aqui por μ0h, ficou N menos... Aqui, ó, fica menos 2N. Né?
Então, essa é a relação da energia com N e N1. E aí, a gente inverte essa expressão, quer dizer, tira N1, joga o N para cá e divide por 2, e a gente tem que o N1 é meio de N E, que é a energia que eu tenho, dividido por μ0H. Certo? Então, se eu tenho N1, eu tenho N2 também. N2 vai ser com sinal mais. Então, eu tenho N, que é a soma, N1, que é isso, e N2, que é... Então, veja, para esta situação de energia, para este número de partículas, este número estando com o spin para cima e este número estando com o spin para baixo, tá? Eu posso dizer que o número de estados do meu problema vai ser N fatorial. A gente acabou de fazer o exercício, né, no início da aula. Dividido por N1 fatorial e dividido por N2 fatorial. Só que agora eu vou escrever N e eu vou escrever o N1 assim e o N2 assim. Então, a nossa expressão me diz o seguinte, que se eu tenho N spins em uma rede, se eu tenho N spins em uma rede, e esses N spins têm esta energia, que corresponde, então, a esta configuração, desculpe, a este número de spins para cima, né? Eu posso escrever tudo em termos de E da energia e do número de partículas. Tá? E a relação fica assim, onde eu tenho aqui N fatorial, N menos esta razão, energia dividido por μ0H, e N mais energia dividido por μ0H. Notem uma coisa importante que sai dessa análise. Os problemas que a gente vai fazer vão estar sempre assim. A energia que eu quero estudar, ela está sempre na razão com uma energia que é a escala de energia do problema. Esse nosso problema ele tem uma escala de energia, que é μ0H, que é a energia por partícula. Tá certo? Então, as coisas vão ser a energia que eu estou tratando do meu problema comparado com essa aqui. E aí nós vamos ver que coisas interessantes vão acontecer. Mas, por enquanto, a única coisa que nós vamos fazer é guardar este resultado, porque aí, quando nós formos fazer a mecânica estatística deste problema, eu falo, bom, o número de estados é esse, a gente já fez. A gente já gastou uma aula para entender isso. Certo? Então, este resultado aqui é muito importante, porque a magnetização do sistema, tá, o problema magnético vai ser entendido a partir deste resultado. Bom, agora nós vamos falar do oscilador harmônico. Eu não sei qual é a opinião que vocês têm do oscilador harmônico, eu sei que vocês já viram o oscilador harmônico desde Física 1. Talvez não deram o crédito que o oscilador harmônico merece. O oscilador harmônico, no fundo, ele é um problema simples, de uma física bonita, problema massa-mola, né, problema de um pêndulo, certo? Agora, o oscilador harmônico ele é um problema muito importante, porque vocês devem ter visto em vários cursos que, se você consegue fazer aquilo que o Einstein falou, torna o seu problema o mais simples possível. Se você transforma o seu problema num oscilador harmônico, consegue descrever ele como um oscilador harmônico, o oscilador harmônico tem solução. E aí você aprende muito do problema, mesmo que você esteja fazendo uma solução aproximada. Nós vamos estudar o oscilador harmônico quântico em uma dimensão. Tá? Então, é um oscilador com frequência ômega. E nós sabemos da mecânica quântica que um oscilador harmônico em uma dimensão, as autofunções são polinômios de Hermite e as energias, eu não vou precisar dos polinômios de Hermite, eu não vou precisar dos autoestados, mas eu preciso das autoenergias. E as autoenergias para um oscilador, elas são dadas por N mais meio de H ômega. Tá? O N do oscilador, ele pode ser 0. Lá no nosso problema dos spins, ele começava em 1. Aqui ele começa em 0. Eu posso ter... Isso aqui são os quanta de energia, né? Então, eu posso ter N igual a 0, e aí eu tenho meio de H ômega. Note, quando eu não tenho quanta nenhum, eu tenho uma energia chamada meio de H ômega. Isso aqui é energia de ponto zero. Isso é o estado fundamental do oscilador harmônico. E o estado fundamental do oscilador harmônico, ele tem uma energia. Então,
essa história do estado fundamental, por exemplo, em teoria de campos, você fala que o estado fundamental ele não é o zero, ele tem uma energia e você pode ter flutuações quânticas nesse vácuo quântico. Né? Então, esse meio H ômega aqui é um efeito quântico muito importante, que nós vamos ver que tem consequências fantásticas. Então, esta é a energia, e esse problema ele é um problema particular com certas características muito interessantes. Se você olha o espectro desse problema aqui, o problema clássico era uma parábola. Aqui ele continua sendo, então é o meio kx2, né? E as energias do nosso problema, ao contrário do que eram as energias do problema clássico, o problema clássico você podia ter qualquer energia. Agora, devido à quantização, você tem o estado fundamental, que é quando o n é igual a zero, e aí o primeiro estado é quando o n é igual a 1, o outro é com n igual a 2, e os estados são igualmente espaçados. Isso aqui eu acho que é o único sistema que tem energias igualmente espaçadas, o que é muito interessante, tem consequências muito interessantes, muitos problemas na natureza que satisfazem a esse tipo de situação. Tá? Mas, então, nós vamos usar esses resultados aqui. Então, a energia, o que nós precisamos hoje é a energia de um oscilador harmônico. Então, a energia é essa, existe esse estado aqui, que é o vácuo, né? O vácuo quântico, né? O estado fundamental do oscilador harmônico, que tem uma energia, né? E isso aqui vai ter uma série de consequências. Então, veja, a gente viu o que é um oscilador, só que eu quero muitos osciladores. Então, nós vamos, de novo, construtivamente, estudar o caso de dois osciladores. Então, vejam, agora eu tenho dois osciladores independentes com a mesma frequência em uma dimensão. Dois osciladores. Então, eles estão fixos em dois pontos no espaço, vamos pensar dois átomos, né? E, então, eu posso dizer que a função de onda é o produto da função, como eles são independentes, é a função de onda de um, função de onda do outro. E isso leva a uma energia que é a soma, que nem no caso dos spins. Certo? Então, a nossa energia ela é N1, que é o número de quanta do primeiro oscilador, e N2, que é o número de quanta do segundo oscilador. Tá? Então, agora, eu tenho que o NI, que é N1 ou N2, vai 0, 1, 2, 3. Então, a gente pode pensar, bom, como são os estados de mais baixa energia do nosso problema? O estado de mais baixa energia do nosso problema é o caso 0, 0 aqui. Bom, essas são as energias, né? Então, o caso de mais baixa energia é o caso 0, 0, que dá uma energia de 1 H ômega, meio para esse oscilador e meio para esse oscilador, dá esse 1 aqui, né? Cada oscilador entra com meio, esse meio. Aí, o próximo estado de energia, você deixa um no zero e já põe um quanta no outro. Então, você pode pôr um quanta no primeiro ou um quanta no segundo. Então, agora a energia é 2 e eu tenho dois estados degenerados. Quando eu vou para a energia 3, aí eu posso ter 0, 2, todo mundo no segundo, todo mundo no primeiro ou distribuído. E você já vai ver que a hora que eu estiver no estado 25, eu vou ter muito estado. Tá? E a gente precisa saber contar esses estados. Né? E aqui, eu estou só ainda com dois osciladores. Imagina que agora a gente quer trabalhar, não com dois, com N osciladores. Como é que a gente evolui de dois osciladores para N osciladores? Então, agora é o problema interessante. Esse problema, aquilo que eu fiz, foi para motivar, para a gente entender construtivamente como que a gente vai chegar nesse problema. Mas agora eu tenho N osciladores harmônicos quânticos independentes, todos com frequência igual. Todo mundo está vibrando com a mesma frequência. Todo mundo tem o mesmo espectro de energia. Então, as energias, elas se somam, e eu vou ter N1 mais N2, até NN, porque eu tenho N osciladores. E eu vou ter N mais N sobre 2, H ômega. Né? Quando aqui é 2, dá 1, e assim por diante. Então, esta é a energia que eu tenho para trabalhar. Tá certo? Então, eu vou chamar esse conjunto aqui, ó, N1 mais N2 mais N3. Esse é o conjunto de números quânticos
aonde cada n desse, olha só a complicação, cada n desse pode ter qualquer valor, desde 0 até infinito. Só que a soma desses números aqui tem que estar presa a essa energia. Então, isso aqui designa o autoestado do sistema. Tá certo? Então, eu tenho essa energia. Esse é o conjunto de números quânticos associados a esta energia. Tá? Então, a gente pode escrever o seguinte. Eu vou escrever aqui, olha, o E de N1, N2, Nn é mH ω mais N sobre 2H ω. Eu tirei aqui o N igual a 0, né? N sobre 2. E aqui esse M, esse é o autoestado do sistema. Esse M, ele é a soma dos N1. Então, essa soma aqui, eu falei, N1 pode ter qualquer estado, N2 pode ter qualquer número de partículas, N2 qualquer número de partículas, Nn qualquer, mas essa soma aqui tem que somar M que está amarrada na energia. Tá? Então, existe um limite para esses números. Então, eu tenho M estados que eu posso distribuir em cada uma dessas caixas aqui. Vamos pensar. Eu posso pôr todos os estados aqui, 0 nos outros, e assim por diante. Então, eu pego e inverto essa expressão, e aí eu escrevo M é a energia dividido por H ω, ou seja, eu dividi por H ω essa equação e passei o N para o outro lado. M é igual a E, a energia que eu tenho, dividido por H ω, menos N sobre 2. Tá? Esta é a energia do nosso problema, quer dizer, o número de partículas. Então, veja, o que eu tenho para resolver aqui, para a gente saber contar, porque a pergunta é, com esses osciladores aí, nesta energia, como é que eu distribuo a energia para os vários osciladores? Então, eu tenho M quanta para distribuir em N osciladores. O M está relacionado com a energia e com a energia e com N por esta relação. Tá? Então, vejam, o problema que nós temos aqui é distribuir N bolas em N caixas. Eu tenho N caixinhas, que são os N osciladores, e eu tenho que distribuir bolas nas N caixas. Só que agora eu posso pôr todas as caixas na primeira bola, todas as caixas na última bola, ou distribuir do jeito que eu quiser. Ou seja, esse problema aqui é diferente, do problema do passeio aleatório. O passeio aleatório, ou você estava lá ou não estava lá, certo? Agora não. Agora eu posso, em cada caixinha, eu posso pôr qualquer número de partículas satisfazendo o limite amarrado por essa expressão. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, o que eu preciso é distribuir M mais N menos 1 elementos. Isso aqui é porque, eu vou explicar para vocês, você tem M bolas e N menos 1 divisórias. Se você pensar este problema aqui, é assim. Você tem caixas onde você pode pôr as partículas. Agora, essas caixas, eu tenho uma tampa aqui e uma tampa aqui. A tampa daqui e a tampa daqui, ela está fixa, então eu nem escrevo elas. Então, o que eu tenho é o seguinte, N caixas corresponde a N menos 1 divisória. Essas plaquinhas vermelhas aqui são N menos 1 divisórias que eu posso colocar em qualquer posição e eu posso colocar as partículas também em qualquer posição. Veja, se eu mudo essa partição para cá, eu fico com 2 partículas na primeira caixa e 5 na segunda, e assim por diante. Então, eu tenho o total de elementos que eu tenho no meu problema é N bolas e N menos 1 divisórias. Tá? Então, eu tenho um total de M mais N menos 1 posições totais, elementos, né? Que seria o N do nosso spin. Então, isso aqui é um número que vai em cima. Eu vou fazer este número fatorial. Só que aí,
veja, se eu troco essa bola com essa bola, é o mesmo estado. Se eu troco essa bola com essa bola, é o mesmo estado. Então, eu tenho que tirar M elementos que são idênticos. E eu tenho que tirar N-1 divisórias, que se eu trocar também, são idênticos. Então, a solução do nosso problema é que eu tenho o número total de elementos, isso aqui é o análogo ao N fatorial, eu tenho que tirar as bolas e eu tenho que tirar as divisórias. Então, a minha expressão do número de estados que um oscilador, que N osciladores harmônicos tem quando estão com energia E, é dado por essa expressão. Só que eu tenho M em termos de energia. Então, eu substituo o M aqui, e aí se eu vou deixar essa continha simples para vocês fazerem, mas você vê, a hora que eu substituo o M aqui, vai entrar isso aqui, né? E eu tenho N aqui, e vai entrar menos N. Vai dar mais N sobre 2. Aqui vai aparecer o M e aqui vai aparecer esse cara. Então, o resultado é isso aqui, olha. É a energia menos N sobre 2 mais N, fica mais N sobre 2 menos 1. Isso aqui é este número. E aqui embaixo eu tenho M, e aqui embaixo eu tenho o número de divisórias. Tá? Então, isso aqui conta o número de estados que eu tenho quando eu fixo a energia E para N osciladores. E isso aqui não foi assim que o Einstein fez, mas isso aqui vai nos dar, quando nós estudarmos o problema de Einstein, ao calor específico de sólidos, que o Einstein resolveu em 1905. Tá? Então, isso aqui será usado para calcular o calor específico de sólidos, quando a temperatura vai para zero e o calor específico tem que ir para zero. Esse é um problema quântico. O Einstein resolveu na forma mais simples possível, como vocês vão ver, usando aquela máxima dele, né? De que vamos fazer o problema mais simples possível, que ainda retrata toda a física que eu quero descrever. Tá? Então, vejam, eu fiz vários exemplos para vocês hoje, a gente sabe contar estados em vários casos. Né? De novo, aquela afirmação que vocês têm que guardar na cabeça. Quando a gente fez o problema lá dos spins, apareceu energia dividido pela energia, que era a escala dos spins, μh. Agora, a escala de energia nossa é o H-ω, que é a separação entre os níveis de energia. Então, vejam, a energia aparece dividida por H-ω. Então, isso é uma característica dos problemas que a gente vai tratar. Sempre que você fizer o problema e montar, ele vai acabar nessa forma aqui. Tá? Se não acabar assim, alguma coisa está errada. Ou então, vejam, com isso aqui a gente chegou na seguinte situação. Onde que nós estamos? Nós apresentamos sistemas com estados discretos e exemplos quânticos. Certo? A física estatística ela iniciou antes da mecânica quântica. Então, a pergunta que fica é o seguinte: como que a gente trata o caso clássico? O caso clássico é material para pelo menos uma aula. Então, a nossa próxima aula vai ser refazer isso que a gente acabou de fazer no caso de um gás dentro de uma caixa. Gás clássico. Tá? Então, com isso, nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Tá? E nós nos vemos na aula 6.